Deus que minha esposa está aqui, né? Nada contra a beleza das outras, mas a da minha esposa é muito mais bela e linda. Nada contra as esposas dos meus amigos obreiros, né? Mas a minha esposa ela é mais fantástica, né? E ela passou por uma situação muito difícil. E, graças a Deus, Deus deu livramento e ela está aqui, né? E eu glorifico a Deus por isso. Para mim também não é fácil estar trazendo uma reflexão da parte de Deus, mediante a dois eruditos aqui, né, o presbítero Samuel, o professor Nelson, são dois mentores na escola dominical. Então eu fico até com a perna bombeando aqui, mas eu vou devagarzinho mergulhando com a igreja. Bem, irmãos, a carta do apóstolo Paulo, no capítulo 5, apresenta uma temática bastante interessante. Mas eu quero passar para a igreja uma pequena e rápida introdução acerca da carta do apóstolo Paulo, que foi escrita há cerca de 57 depois de Cristo. E a carta ao apóstolo Paulo, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ela tem um tema que ela é abordada em toda a carta, que é a justificação pela fé. É um tema que é muito baseado em todos os capítulos, ele sempre salienta este tema, a justificação pela fé. E a origem da igreja em Roma, diferente do que se pensa a tradição e ensina, a tradição católica, apostólica romana, a igreja de Roma não foi criada por Pedro, ela não foi fundada por Pedro. Diferentemente do que se pensa, ela foi fundada, alguns acreditam que foi fundada por convertidos de Paulo, da Macedônia ou da Ásia. E também, alguns também acreditam que tenha sido fundada por judeus prosélitos do Pentecostes, lourinhos do Pentecostes, na festa do Pentecostes. Está muito perceptível em Atos, no capítulo 2 e no versículo 5, que ali também na festa do Pentecostes haviam judeus prosélitos que vieram de Roma e que eles iriam para Roma. Então, alguns acreditam que eram judeus prosélitos ou romanos prosélitos praticantes que se converteram ao cristianismo e fundaram a igreja de Roma. A igreja em Roma, no ano 57, estava passando por já iniciando uma perseguição pelo cristianismo em si, em particular, juntamente também com as comunidades judaicas em específico, algumas sinagogas que já perseguiam as comunidades cristãs em Roma. E a temática da carta ela aborda um problema do pecado e a necessidade de justificação, que são situações universais. O que significa? O apóstolo Paulo trata na carta esse problema do pecado da humanidade, que é abordado de maneira federativa. Por quê? Porque quando Adão pecou, a gente vê isso em Gênesis, no capítulo 3, quando Adão ele pecou, ele trouxe um problema federal. O que significa? Toda a raça humana foi contaminada pelo pecado de Adão, ou seja, foi uma consequência do pecado original. Então, pelo fato de Adão ter pecado, ter cometido o ato do pecado, toda a sua descendência foi acometida desse pecado. Então, toda a raça humana está sendo imputada por causa do pecado de Adão. Consequentemente, estávamos, no caso nós, né? Mas a humanidade estava debaixo da ira de Deus. Por quê? Porque o pecado ele é um problema universal. E isso é interessante o apóstolo Paulo tratar aqui em Romanos, porque os judeus prosélitos de Roma, porque havia algumas comunidades judaicas em Roma, e quando eles se convertiam ao cristianismo, eles deixavam uma comunidades específicas e praticavam a fé cristocêntrica. E quando eles partiam para a fé cristocêntrica, só pelo simples fato de eles pensarem por ser judeus, eles acreditavam que eles não eram culpados do pecado de Adão. O apóstolo Paulo diz, não, isso é um problema que abrange tanto os gentios como os judeus, porque toda a humanidade, todos os seres humanos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o apóstolo Paulo ele começa a tratar acerca disso. Só que ele também apresenta alguns propósitos da carta. Um dos primeiros propósitos da carta, segundo parece no texto, no livro
aos Romanos era que os romanos tinham ouvido mensagens do apóstolo Paulo em sua teologia de maneira falsa, né? Eles tinham ouvido falsas mensagens, boatos falsos acerca da mensagem da teologia de Paulo, e ele tenta corrigir isso, e a gente pode conferir isso no capítulo 6 aos Romanos, no versículo 1, 2 e 15. Os irmãos deixam anotadinho, quando chegar em casa os irmãos dão uma pesquisada. E o segundo propósito de Paulo tratar na carta aos Romanos era exatamente corrigir problemas da igreja causados dos judeus para com gentios e gentios para com judeus. Porque na carta aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 20, os judeus disseram que, olha, nós somos justificados pela lei. Isso, eles condenavam os gentios. Eles diziam, olha, vocês têm que guardar a lei. Toda a lei vocês têm que guardar. Porque se vocês não guardarem a lei, vocês não serão justificados. Então, para ele, a salvação vinha proveniente da obediência à lei. E Paulo, ele diz, não, a justificação, a salvação, ela vem por meio da fé. Por isso que no capítulo 5 ele trata em especial acerca da justificação da fé, e a qual eu quero me ater nesta noite, meus irmãos, acerca do capítulo 5, né, da perícope do texto que o apóstolo Paulo trata, que é a justificação pela fé. Mas o que seria justificação pela fé? O que significa justificação? Justificação significa tornar-se justo, a justiça em ação. Ou seja, Deus torna a gente justo. E eu queria que os irmãos, por favor, lessem comigo Colossenses, capítulo 1, só para a gente entender um pouco. Colossenses, capítulo 1, só para a gente entender um pouco acerca dessa questão da justificação, que justificação significa tornar-se justo, né? É o termo da palavra, mas o que significa justificação pela fé? Justificação pela fé significa mudança de posição espiritual diante de Deus, na qual o pecador em estado de condenação, em estado de pecado, ele é transportado ao estado de justificado. Isso a Bíblia aponta que vem por parte da ação de Cristo, por meio da graça de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 13, que diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Então perceba que o apóstolo já deixa bem salutar aos irmãos em Colossenses que a justificação pela fé é essa mudança. Outrora nós estávamos sobre o pecado, sob o domínio do pecado, e consequentemente estávamos debaixo da ira de Deus. Deus, ele não enxergava a gente, ele não olhava para a gente com bons olhos, né, por assim dizer. Ele não enxergava em nós a salvação. Por quê? Porque antes da gente ser alcançado por Cristo, Deus nos olhava com um olhar de ira. Por quê? Quando Deus enxergava em nós, ele via o pecado em nós. Porque nós temos uma natureza humana decaída e depravada, proveniente dos nossos pais. Por isso que Deus, quando ele olhava para nós, ele enxergava a humanidade caída, depravada, né? Carente da misericórdia de Deus. Por isso que Deus, ele vai e envia o seu Filho Jesus Cristo, e através da obra do Senhor Jesus Cristo, nós fomos transformados. E é uma transformação interessante, irmãos, porque a justificação ela faz muito parcela com a regeneração, que é uma mudança, né, de posição. Então, regeneração significa ser regenerado, nascido outra vez. Por isso que Jesus usa lá em Nicodemos, né? É necessário que nasça de novo aqueles que fazem parte do reino de Deus. Então, toda a humanidade, é importante eu trazer isso para os irmãos, porque tanto o pecado é um problema universal, como a necessidade de solução desse problema, que é a justificação, ela também é universal. Não existe um grupo específico alcançado ou privilegiado por Deus na eternidade para serem justificados. Não. A Bíblia diz que tanto o pecado abrangeu a todos, como judeus e gentios, para Paulo, na realidade de Paulo, como toda a humanidade, tanto o pecado abordou toda a humanidade
a justiça de Deus através da justificação abordou a toda a humanidade. O que significa isso? A justificação pela fé ela foi oferecida, mas ela só é executada na vida daqueles que creem. Você crendo, você é justificado. Mas o interessante é que dentro desse princípio da justificação pela fé, o próprio texto nos apresenta o fruto da justificação pela fé, ou o resultado, na verdade, da justificação pela fé. Qual seria o resultado daqueles que foram justificados pela fé? Ora, nós já entendemos aqui, em rápidos momentos, eu pude passar para a igreja, que a justificação pela fé, ela seria exatamente isso, essa mudança de posição espiritual, né? Nós fomos transformados, nós fomos alcançados pela graça de Deus, nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. Cristo foi atrás de nós, Cristo nos achou, Cristo nos encontrou, Cristo nos puxou pelo meio da glória de Deus. Nós fomos alcançados. Essa ideia de que nós fomos pelas nossas próprias ações, nós fomos ao encontro de Deus, nós fomos ao alcance de Deus, é uma ideia um pouco errônea, porque a Bíblia diz que Deus, por sua misericórdia, é Ele que vai ao encontro de nós. É Ele que nos alcança. É interessante que a Bíblia diz que todos debaixo do pecado e, consequentemente, debaixo da ira de Deus, Deus automaticamente, olhando para nós, se manifesta a sua ira. Mas quando Ele manifesta a sua ira, para apaziguar a ira de Deus, o sangue de Cristo foi derramado. E quando Deus olha para nós, Ele enxerga Cristo. Isso é muito. Aleluia, glória a Deus. Só para você entender o peso da nossa adoração, Paulo diz, olha, nisso aí não existe culpa. Esse tipo de ação, por exemplo, nós debaixo do pecado, nós carregávamos o quê? Um peso de culpa. A culpabilidade dos nossos pecados pesava em nossa consciência. E com isso nós não chegávamos a Deus. Aí Deus, Ele teve que ir ao nosso encontro. Jesus disse, não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi a vós. Ele diz, eu fui ao encontro de vocês. Foi eu que cheguei perto de vocês. Se eu não tivesse ido em direção a vocês, vocês jamais chegariam aqui. É importante a gente entender que a graça que foi que nos alcançou. E a graça nos alcançando, nós mudamos a nossa vida, a nossa maneira de viver pela fé. Mas é necessário que nós creiamos, né? Ou foi necessário que aqui os que se fazem presente crescem na graça. Deus não poderia mudar as nossas vidas se nós não tivéssemos crido nisso. E aqui o apóstolo Paulo trata de um resultado que é narrado aqui no versículo 1. Temos paz com Deus. Bem, eu já tratei sobre a justificação pela fé, né? Mas o resultado da justificação pela fé seria a paz com Deus. E o que seria essa paz com Deus? O que seria a paz com Deus? Bem, a Bíblia, pelo que eu posso entender, ela passa que a paz com Deus é essa tranquilidade de consciência por carregar no seu íntimo a certeza do perdão divino. Será que dá para você entender que coisa maravilhosa é a paz de Deus? Veja só, Paulo fala assim, Romanos, se o pecado, eu já disse, se o pecado é um problema de judeus e gentios, e todos estavam debaixo da ira de Deus, sem exceção, e Deus nos salvou por meio da justificação pela fé, logo não há mais culpa. Aleluia. Não carregamos mais o peso de culpa. A paz de Deus, ela traz duas abrangências, né? A primeira, interior, que é a tranquilidade de consciência por carregar no seu íntimo a certeza do perdão divino. Você foi perdoado. Eu fui perdoado. Glória a Deus. Nós fomos perdoados. Aleluia, glória a Deus. Não existe mais pecado. Ah, irmão, mas olha, eu cometi tanto pecado no passado. Eu
não prestava, independente. Nós fomos perdoados. Glória a Deus. A Bíblia diz que não existe um pecado sequer que o filho não possa perdoar. A não ser que você não queira ser perdoado. Isso o escritor aos Hebreus capítulo 6 trata essa questão. Se você não quer ser perdoado, é uma situação. Mas você querendo ser perdoado, o filho diz, não, eu te perdoo. Glória a Deus. Quem se lembra daquela mulher que as pessoas iriam apedrejá-la pelo fato dela ter cometido um pecado, não é isso? Aí Jesus faz o quê? Aquele que nunca pecou, atire. E Jesus faz o quê? Olha, mulher, cadê os teus acusadores? Ela diz, não vejo ninguém, Senhor. Ele diz, eu também não te condeno. Vai em quê, irmãos? Paz. Vai em paz. Por quê? A paz, ela traz essa tranquilidade à consciência. Sabe quando aquela sua consciência lá no fundo lhe acusa, lhe aponta dizendo, você está errado. Olha, se Deus disser para nós que nós estamos errados, é porque nós estamos errados. E Ele fala isso através da nossa consciência. Quando a gente comete algum ato que a gente vê que a nossa consciência vai nos apontar, irmãos, corra para os braços do Pai e peça perdão. Porque é a consciência por meio do Espírito Santo falando. O Espírito Santo ali se utiliza da nossa consciência. E a melhor coisa é termos a paz de consciência. E a paz, ela tira a culpa. A paz é a ausência de culpa. Paulo diz, irmãos, não há mais culpa. Beleza, isso é a paz interior. E o que dizer da paz exterior? Bem, por termos paz com Deus, não significa que nós iremos ou que nós não iremos passar por tribulações. Mas, peraí, há um contraste. Se eu tenho paz e na minha casa, na minha vida, há muitos problemas, conflitos, né? Conflitos existenciais que é dentro do nosso interior que nós enfrentamos todos os dias, então não vejo paz aí, é um contraste não. É aí que você se engana. A paz, ela não é a ausência disso. A paz de Deus é a ausência do pecado, da culpa do pecado, mas não dos problemas. Por quê? Porque o apóstolo Paulo trata que aquele que tem paz, aquele que tem a consciência tranquila, que não carrega mais o fardo do pecado, e no seu íntimo ele se vê perdoado pelo Pai, ele não vai mais ficar preocupado com problemas que podem acarretar neste mundo. Perceba que a sociedade moderna apresenta um sistema muito fadado ao fracasso. Por quê? Nós queremos oferecer uma paz mundial. Uma paz que possa trazer, sabe, a ausência de todos os males. E com isso eles começam a trabalhar utilizando meios, sistemas, uniões diplomáticas de países com outro. Mas a gente vê a paz no mundo? Não. O que é que a gente vê no mundo? Conflitos. Conflitos financeiros, sociais, políticos, ideológicos. Por quê? Porque não existe paz no mundo. Essa ideia de que, olha, a gente tem uma paz a oferecer, não tem. Sabe por quê? O mundo evangélico, de maneira positiva, ele cresce, no caso de uma verdadeira mudança. Sabe por que ele cresce? Me diga uma coisa, um rapaz que é usuário de drogas, que se embriaga na vida errada, ele tem paz no coração? Não. Mas os sistemas de reabilitações podem oferecer essa paz para ele? Não, porque já foi fadado ao fracasso. Vários sistemas de pesquisas mostram que esses centros de reabilitações não podem trazer paz, porque a pessoa volta às velhas práticas de novo. Então ele não foi reabilitado. Mas quando ele entra em contato com a palavra de Deus, irmãos, a mudança é drástica. A mudança é totalmente radical. Por quê? Não há mais culpa. E o que dizer dessas pessoas que passam problemas psicológicos,
tirando suas próprias vidas. Que situação é essa? Ela tem aparentemente tudo o que ela quer, mas o que ela mais precisa ela não tem. A paz e consciência. O mundo, ele oferece isso e Jesus diz, olha, não é isso. Jesus diz, eu tenho uma paz especial para todos aqueles que vêm, que creem. Jesus disse, eu vou, mas a minha paz vos dou. E não a dou como o mundo dá. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele já quis dizer tudo aí, né, irmãos? Aleluia. Ele quis dizer, olha, a minha paz é diferente. Glória a Deus. A minha paz não é essa paz que o mundo está acostumado aí, não. A minha paz é diferente. Mas Jesus diz, né? Neste mundo tereis, porque a paz que nós temos não é ausência de problemas, sabe? Às vezes nos encontramos com conflitos tão difíceis. Às vezes a gente comete erro porque é normal, a gente estamos ainda, né, professor, dentro dessa carne contaminada, né, pelo pecado. E, consequentemente, estamos fadados ao erro. Né? Mas há um problema que quando você comete um erro, quando você está passando por uma situação, mas mesmo dentro do seu íntimo brota a paz. E há outro problema quando você não se sente perdoado. Quando você não se sente abraçado por essa paz. Às vezes a gente acha, por exemplo, muitas pessoas recorrem a vários sistemas, inclusive eu já vi muitos crentes. Assim, eu não tenho nada contra sistemas terapêuticos, psicológicos, não tenho nada contra, eu até apoio. Mas existem pessoas que recorrem, irmãos, a remédios de taxa preta para acalmar a sua consciência. Mas, tipo, você é cristão, você já não tem mais a culpa do pecado acarretado de Adão, então você já está livre. Ah, mas eu, mesmo assim, às vezes eu me encontro tão estressado que eu não consigo dormir, eu preciso desses remédios. Isso aí é o que o mundo quer colocar para você. Isso é o que o mundo quer passar para você, que você não tem paz, mas ele está errado. Existe paz no seu coração. Existe paz na sua consciência. A questão é que você precisa passar os problemas, mesmo tendo essas situações, mas você precisa passar as situações. Mas você precisa só ter essa certeza que a paz de Deus vai garantir a presença de Cristo. Jesus diz, olha, não, vem cá, eu vou passar com você, você não vai passar sozinho não. Eu vou com você, a gente vai passar junto, não interessa o que você esteja passando. Glória a Deus. Não importa. Está doendo, está difícil, continua. A paz de Deus é com você. O que falta na mente das pessoas é entender o que significa paz. Aí o apóstolo Paulo fala que a paz com Deus é o resultado da justificação, e este resultado, que é a paz de Deus, nos oferece frutos. Vejamos, versículo 3, e não somente isto, do capítulo 5, mas também nós nos gloriamos nas tribulações. Observe, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência e a experiência, Esperança. e a esperança não traz Confusão. porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Deus. Então, Glória a Deus. existem os frutos e o resultado da paz com Deus. Ah, eu preciso melhorar com Deus, mas todos nós precisamos melhorar com Deus. Mas não carregue no seu coração este peso de culpa, sabe? Você foi perdoado por Deus. Deus está dizendo hoje por sua palavra o seguinte, olha, é necessário nós passarmos por problemas conflituosos, por problemas difíceis, por situações que irão abalar a nossa estrutura,
por pessoas que vão entrar nas nossas vidas, que vão nos trazer tristeza, na alma até. Mas a paz com Deus nos oferece, primeiro, a paciência. A paciência. Paciência para suportar, paciência para ter, para saber que o seu limite realmente não é exaustivo. Mas o seu limite está dentro das condições da mão de Deus. E com a paciência, Deus diz, olha, tenha paciência, mas por que, Deus, eu preciso ter a paciência? Aí Jesus diz, olha, tenha paciência, porque a paciência, ela vem acompanhada da experiência. Quanto mais você sofre, mais você aprende. Quanto mais você passa pelos momentos conflituosos e existenciais, mais você aprende. Aí ele diz, olha, depois que você teve a esperança, você agora pode ter a experiência, você pode ter agora a esperança. Aí ele diz, e a esperança não traz confusão. Olha aí, a paz reinando. Aleluia, glória a Deus. Quem se lembra daquela situação dos discípulos? Eu vou terminar. Que o barco dos discípulos, né, estavam numa situação difícil, né? E eles estavam, a Bíblia diz que eles estavam prestes a afundar, né? A Bíblia diz isso, mesmo com Jesus no barco. Eles achavam, irmãos, que o barco iria virar. Então o que acontece? A Bíblia diz que Jesus estava o quê, irmãos? Agora deixa eu perguntar uma coisa, se o barco virasse, os discípulos morreriam? Oh, claro que não, né, irmãos? É Jesus que estava no barco, né? Mas mesmo assim se virar, olha, irmãos, eu acredito no poder sobrenatural de um Cristo que disse, ó, Pedro, vai lá, na boca de um peixe vai achar duas moedas. De um Cristo que abriu o mar, porque ele pode virar o barco e o barco está lá. E eles vivem. Você lembra da fornalha de fogo? Cristo não livrou eles do fogo, Cristo livrou eles dentro do fogo. Eles estavam no fogo. Aleluia. E havia uma proteção de Cristo no fogo. Glória a Deus. Imagina, eu acho que os babilônicos pensavam, né? Eles vão agora sair correndo, eles vão ficar doidos ali com essa fornalha de fogo ardente aí, né? Mas eles estavam caminhando tranquilos. Aleluia, só glória a Deus. O cordão que os prendia. Só queimou isso. Aí o discípulo, Cristo, 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 eles agitados. Isso é o que, irmãos? Ausência de quê? Ausência de paz. Cristo, Cristo, nós estamos quase a afundar. Nós iremos morrer nessa tempestade. Aí Jesus, tranquilo, porque quem tem a tranquilidade de consciência, aquele que é o dono da paz, ele simplesmente diz assim, aleluia! Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu estava sonhando com meu pai, a gente estava conversando ali, um sonho maravilhoso, vocês... Mas tudo bem, qual foi o problema de vocês? Ele diz, olha, Cristo, a gente está muito preocupado, muita situação, olha para aí a tempestade, o mar, o barco balançando, a gente tem que tirar água do barco, não o barco vai afundar, olha a situação, olha que situação conflitante, calamitosa. Cristo, estou vendo. O negócio está difícil aí, né? Mas espera aí. Muita gente faz muita estimação, mas eu gosto de usar mais a simplicidade. Vento, mar, acalma-se. Aleluia. Agora imagina vocês assim, quem já foi no mar, sabe que é muito difícil você falar, né? Por causa da tempestade, do barulho das ondas. Cristo disse, vento, mar, acalma-se. Irmãos, para os discípulos dizer que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem, é porque ele foi tranquilo e calmo. Porque Cristo tinha paz no seu coração. Quem tem paz é diferente, já percebeu? Quem tem paz, irmão, a pessoa chega assim, olha, eu tô com fogo dos olhos, tô com aquela coisa toda. Você diz, calma, irmão. Calma. Não precisa ficar assim. Olha, você já orou hoje? Você já leu a Bíblia hoje? Olha, a Bíblia diz assim. Daqui a pouco, quando ela está conversando com você, ele está conversando com você, de repente ele muda. Aí de repente ele sai uma nova pessoa. Diz, mas rapaz, eu conversei com o irmão, mas de uma paz no coração. É isso que a gente quer oferecer.
É isso que Cristo quer que a gente ofereça. A paz. Nós estamos aqui neste mundo para oferecer a paz por meio da palavra de Deus. Glória a Deus. Então saia, irmãos. Saia propagando não confusão, não inveja, não mentira, não disse-me-disse, não contenda, nada disso. Ofereça só apenas a paz. Glória a Deus. A paz. Aleluia. Glória a Deus. A paz de Deus. E eu tenho certeza, irmãos, que o resultado será muito mais benéfico. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Paz.